Olá, acadêmicos e doutos policiais judiciais do TRT do Rio Grande do Sul. Sejam muito bem-vindos ao curso de Contra-Inteligência Policial com ênfase na segurança orgânica. O objetivo geral desta matéria é desenvolver competências de segurança estratégica visando prevenir, detectar, obstruir e neutralizar a atuação da inteligência hostil ou até mesmo de outras ações que representem uma ameaça à segurança de conhecimentos, de infraestruturas críticas, de pessoas, de áreas e instalações e de outros ativos de interesse organizacional. Muito bem, mas antes de começarmos os estudos dos tópicos propostos para esta disciplina, eu quero fazer uma contextualização geral para que vocês possam compreender a importância de estudar a contra-inteligência. Eu imagino que todo professor ele gosta de iniciar suas aulas estruturando raciocínios para que seus interlocutores possam, então, alcançar o entendimento perfeito sobre um ato, um fato ou uma condição, ou até mesmo sobre o objeto de estudo. E é exatamente isso que eu vou fazer. Primeiramente, eu quero fazer algumas perguntas provocativas, justamente para te instigar a desenvolver o raciocínio, para que você possa aí concatenar as ideias e, ao final, desenvolver então um senso crítico sobre esta disciplina. Qual é a origem doutrinária da contra-inteligência? Qual é a abrangência da contra-inteligência e sua correlação com a segurança de uma instituição ou organização? Por que a contra-inteligência é a base estrutural dos sistemas de segurança? Quais são as premissas para estudar a contra-inteligência? As perguntas estão aqui. E a partir de agora, nós vamos iniciar a nossa jornada em busca das respostas, pois são elas que nos alinharão com os objetivos deste curso, não é isso? Ou seja, são elas que nos conduzirão aí à órbita do planejamento de segurança orgânica voltado à proteção dos ativos organizacionais. Retornando então à primeira pergunta, qual é a origem doutrinária da contra-inteligência? Muito bem, primeiramente, é necessário entender que a contra-inteligência ela é um ramo da atividade de inteligência. Logo, a doutrina de contra-inteligência é a mesma doutrina de inteligência. E é por isso que o ramo ou função contra-inteligência caminha aí junto, lado a lado com o ramo ou função inteligência. O conceito de inteligência e contra-inteligência é cambiante. Repito, o conceito da atividade de inteligência e contra-inteligência é cambiante. Isto significa que tais conceitos eles passam por mudanças ou alterações de acordo com a doutrina de inteligência. É isso mesmo, por exemplo, tem inteligência de defesa, tem inteligência de segurança pública, tem inteligência de segurança do poder judiciário e de acordo com a inteligência há uma leve variação nessa doutrina. Mas nós não podemos negar que a base geral, ou seja, a nascente da doutrina de inteligência, ela vem do governo federal, ela vem do poder executivo. E neste caso, eu posso exemplificar para vocês com a doutrina de inteligência de defesa, com a doutrina nacional da atividade de inteligência, e até mesmo com o parágrafo 2º e 3º da Lei 9.883 de 99, ou então aí com o artigo 2 e 2º e 3º, né, do Decreto 4.376 de 2002. Mas por que você tem que saber disso? Ora, porque a partir de agora, quando você for estruturar, reestruturar, ou até mesmo quando você for se pronunciar acerca de determinado processo de segurança orgânica, você nunca mais vai se estribar no achismo ou no subjetivismo, não é mesmo? Mas sim, você vai falar com mais propriedade, você vai falar a partir de agora baseado nos princípios doutrinários validados e reconhecidos nacionalmente e utilizados em larga escala pelos órgãos governamentais. A segunda pergunta é sobre
qual é a abrangência da contra-inteligência e qual que é a sua correlação com a segurança de uma instituição ou com a segurança de uma organização. Muito bem. O ramo contra-inteligência, ele subdivide-se, então, em segurança dos assuntos internos, em segurança ativa e em segurança orgânica. E estas áreas, elas também possuem diversas subdivisões. Por exemplo, se nós formos falar de segurança ativa, a segurança ativa ela engloba as ações de contra-espionagem, de contra-sabotagem, de contra-terrorismo e de contra-propaganda. Que também, aí a contra-propaganda, ela é conhecida, né, no mundo militar, principalmente do exército, por contra-interferência ou até mesmo por contra-ações psicológicas. Já a área de segurança orgânica, ela subdivide-se doutrinariamente em 7 áreas. Porém, em que pese essa subdivisão doutrinária ainda estar vigente, ela não está mais atendendo às demandas de segurança orgânica das instituições por um motivo muito óbvio. E que obviedade, né, ou que motivo é esse? Ora, essa doutrina ela não especifica todas as áreas necessárias para prevenir, detectar, obstruir e neutralizar determinadas ações que se constituem em ameaça à salvaguarda de dados, informações e conhecimentos de interesse organizacional. E isso, ele abre aí uma lacuna imensurável na doutrina e, consequentemente, abre aí o espaço para a subjetividade de cada profissional de segurança. E isso é exatamente o que nós não podemos ter. É exatamente isso que nós não podemos admitir. E é justamente nesse ponto, senhoras e senhores, que entra em cenário um novo doutrinador. Entra em cenário este que vos fala e passa a detalhar os segmentos de segurança que devem compor, então, o planejamento de segurança orgânica de forma a literalmente alcançar os objetivos, então, preconizados pela própria legislação que define o que é contra-inteligência. Vamos avançar, então, agora para a terceira pergunta. Por que a contra-inteligência é a base estrutural dos sistemas de segurança? Você já pensou sobre isso? De imediato, nós jamais podemos perder de vista que a atividade de inteligência ela é o berço, ou seja, ela é a nascente de todo o processo de estruturação de segurança. E quem não tem essa percepção, quem não tem essa sensibilidade, precisa estudar um pouco mais sobre inteligência e contra-inteligência de segurança pública, privada e orgânica. E quem já tem o mínimo de conhecimento sobre a atividade de inteligência sabe muito bem que esta atividade ela é constituída por 2 ramos, a inteligência e a contra-inteligência. Ora, se a inteligência tem o foco na obtenção, na análise de dados e informações e na produção e disseminação de conhecimentos, para quem então sobra aí todo o encargo de salvaguardar os conhecimentos e os ativos organizacionais? Obviamente que então sobra tudo para o ramo de contra-inteligência. Que, se nós formos ler o que está escrito ali no Decreto 4376 de 2002, vai estar dizendo assim, é atividade que objetiva prevenir, detectar, obstruir e neutralizar a inteligência adversa e as ações de qualquer natureza que constituam ameaça, salvaguarda de dados, informações e conhecimentos de interesse da segurança da sociedade e do Estado, bem como salvaguardar as áreas e os meios que os retenham, né, ou que transitem. Isso é o que está aí no texto. Obviamente que em uma instituição ou uma empresa, o foco de interesse não é a segurança da sociedade, a segurança do Estado. O interesse, então, das empresas, o foco de interesse é a segurança pessoal, né, de um dignitário, de uma pessoa, de um grupo, ou até mesmo a segurança organizacional. E é exatamente neste momento que a contra-inteligência ela começa então a servir de base para estruturar todos os sistemas de segurança de forma 24/7/360, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana e em 360 graus. Agora, vamos então nos encaminhar para a quarta e última pergunta que nós propomos inicialmente. Quais são as premissas
para estudar contra-inteligência? Antes de responder, eu quero apresentar para vocês uma realidade que chega a entristecer a alma. O fato é que existe um erro que a maioria dos gestores cometem. Eles cometem esse erro, caem, e o pior, que quando eles se levantam, eles saem correndo, entram na fila aí, desesperado, né, para cair de novo e cometer o mesmo erro. E que erro é esse? Que erro é esse, que ciclo é esse que está se repetindo incansavelmente, como a noite saúda o dia e como o dia saúda a noite? Eu estou me referindo ao erro ou à insensatez de alguém imaginar que é possível elaborar um plano de segurança orgânica eficaz, eficiente e efetivo sem ter produzido o conhecimento de inteligência necessário, sem ter sequer realizado o processo de gestão de riscos. Aí não dá, né? Aí é um caso grave, é um caso crítico, né, que a gente chega a ficar doente quando a gente se depara com essas situações muito comuns em nosso cotidiano. Vamos lá. Então, a premissa básica para estudar a contra-inteligência é justamente saber como se produz o conhecimento de inteligência e, principalmente, no que se refere à identificação, à análise, à avaliação e ao tratamento dos fatores de risco. Sem tais premissas, certamente o agente fará, ou ele fará o superdimensionamento ou o subdimensionamento dos sistemas de segurança. E o pior é que, tanto na primeira quanto nessa segunda hipótese, né, poderá causar seríssimos riscos à organização. Ou a empresa ela vai gastar muito e vai desperdiçar os seus recursos, que não é o propósito de nenhuma organização, ou senão ela vai gastar pouco, vai ter uma sensação de segurança, vai imaginar que está protegida e quando ela literalmente precisar da área de segurança, a segurança não funcionou e todo o investimento que ela fez foi em vão. Pois bem, pessoal, essas foram as considerações gerais para iniciarmos nossa jornada do saber de contra-inteligência. Agora nós vamos fazer um sobrevoo raso na organização pedagógica desta disciplina, que está dividida em 2 módulos de ensino. No módulo inicial, nós teremos 8 horas aulas sobre introdução à contra-inteligência. Neste tema, o meu propósito é levá-los à compreensão da estratégia de como planejar e executar as atividades de contra-inteligência, visando proteger os dados, os conhecimentos produzidos e também as infraestruturas críticas organizacionais. Ao final do estudo deste tema, para ativar aí um pouco os seus neurônios e para ter certeza de que você compreendeu esta disciplina, a minha dica pedagógica é para que você identifique na internet uma postagem, uma reportagem ou qualquer outra matéria cujo teor possa ser caracterizado como propaganda diversa, espionagem, sabotagem ou terrorismo. Na sequência, à luz do que nós acabamos de estudar, identifique quais seriam as ações protetivas a serem desencadeadas, né, que dizem respeito aí à contra-propaganda, à contra-espionagem, à contra-sabotagem e ao contra-terrorismo. Pronto! A proposta de atividade para por aqui. Mas se fôssemos continuar com essa atividade, o nosso próximo passo seria avançar para os estudos de segurança ativa para apresentar as medidas adequadas para fazer frente ao evento indesejado. Avançando os nossos estudos para o próximo módulo, na sequência nós teremos 26 horas aulas sobre planejamento de segurança orgânica voltado à proteção dos conhecimentos e da instituição. Ao estudar este eixo temático, você terá uma visão global de todos os sistemas de segurança que devem ser analisados para efetuar a proteção organizacional dos riscos e ameaças às quais a organização está exposta. Ao final dessa disciplina, eu espero que vocês reflitam se a política, se o processo de gestão de riscos, se o planejamento ou se a estrutura de segurança estabelecida na tua empresa, na tua instituição, na tua organização, elas estão contemplando estas 26 áreas que nós vamos estudar. Caso não esteja, reflita se não chegou a hora de rever conceitos sobre o plano de segurança orgânica existente ou a ser estabelecido em sua instituição ou organização, ok?
E para encerrar esta aula, eu faço questão de ressaltar que estudamos esta disciplina em cursos livres, em cursos de extensão universitárias e em cursos de pós-graduação. Por isso, o quantitativo de horas e as atividades propostas vão variar de acordo com o tipo e a modalidade de curso em que você está matriculado. Por hoje, eu fico por aqui. Muito agradecido por sua companhia nesta aula inaugural da disciplina de Contra-Inteligência. Um fraterno abraço para todos e bons estudos!